Bom, uma entrevista exclusiva para a Envolverde aqui com o Head da Volvo Car para a América Latina, o Luiz Rezende. E a gente está aqui em Itajaí, Santa Catarina, numa importantíssima etapa da Ocean Race. E, Luiz, eu queria saber por que a Volvo tem patrocinado, investido tanto numa competição de barcos, né? Exclusivamente de barcos. Legal, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A verdade é que a Ocean Race a gente pode olhar como uma simples competição de barco, ou também como um projeto magnífico de proteção a uma das partes mais importantes do planeta, que é o oceano. Então, sim, tem as equipes, um desafio de pessoas incrível, um teamwork incrível. Para mim, é um dos esportes que trabalha mais ao extremo possível. Imagina cruzar o Oceano do Sul, né, que a gente chama, em volta da Antártica, passando ali por Cape Horn. Realmente tem perigo, mas o trabalho em equipe leva essas pessoas a essa coragem e essa braveza. Mas mais do que isso, é toda a pesquisa que é feita junto aos barcos, né? Então, são coletados muitos dados, principalmente por rotas marítimas que os barcos não fazem. Então, barcos comerciais não circulam normalmente em partes do oceano que são pesquisadas e os barcos da Ocean Race passam. Então, existem dados coletados, imagina-se que isso já fazem há muitos anos, dados coletados que ajudam muito e muito nas pesquisas para que a gente possa proteger o planeta. Além disso, eles têm uma causa muito grande especificamente nessa regata, junto à ONU, que é transformar o direito do oceano num direito como o meu, seu, como se fosse uma pessoa de fato. E isso vai trazer com que o oceano tenha proteções reais e tenha leis que possam ser realmente aplicadas e não simplesmente explorado na sua parte de diversão comercial, mas que sim aquelas plantas e planetas possam ser protegidas. Nesse sentido, a Volvo tem um slogan que é For Life, e esse For Life quer dizer pela vida e pela vida de todos, sua, minha, dos que nós amamos, o nosso planeta. E por isso o Ocean Race faz total sentido para nós da Volvo, que estamos nessa jornada de descarbonização muito, muito acelerada. Entre as muitas importâncias que o oceano tem, ele tem um fator primordial na questão do enfrentamento do que a gente já pode chamar hoje de emergência climática, mas mudança climática foi há pouco tempo. Hoje a situação ela se agravou muito. Como é que você vê, com o passar do tempo, a Volvo atuando e contribuindo com a Ocean Race, o que foi acontecendo com os nossos mares, com os nossos oceanos? Houve uma degradação muito grande naquilo que vocês puderam perceber? Definitivamente sim. A gente acaba percebendo, e não precisa ir longe, aos mares, nas nossas praias mesmo. Quando a gente olha realmente o resíduo de plástico hoje e o microplástico, que é o perigo maior, onde há ingestão de peixe e ele vai parar na nossa comida também, ele é brutal. Eu convido qualquer um a fazer um beach cleaning, uma caminhada na praia, e se pegar uma peneira e pegar um punhado de areia e começar a peneirar, vai encontrar microplástico. Então, sim, é emergência, não é mais mudança, e essa emergência a gente precisa combater mudando os nossos hábitos de uma forma definitiva. Mudanças de hábitos ao parar de consumir o plástico de single use, né, como supermercado, garrafas de água, enfim, refrigerante nessas garrafas, e passar a ter um consumo um pouco mais como antigamente, né? O Torben Grael até comentou sobre isso. Pô, antigamente a gente não consumia esse volume de plástico que a gente consome, e é verdade, a vida era mais simples nesse sentido. Talvez devamos regredir para que isso realmente aconteça de uma forma melhor. E a Volvo, nesse sentido, foi parte do problema da mudança ou da emergência climática. Ao vender carros a combustão e carros que poluíam e degradavam o meio ambiente. Hoje em dia, o nosso compromisso é 2040, a gente querer atingir o CO2 neutro, ou seja, né, tudo que a gente faz não vai ter dano para o meio ambiente,
Mas mais do que isso, 2025 a gente já quer reduzir nossa pegada de carbono em 40% versus 2018. Somos um dos mais ambiciosos na indústria automotiva. Mas mais do que isso, em 2030, 100% de carros nossos serão elétricos. A Volvo foi, eu acredito que se não uma das primeiras, se não a primeira, uma das primeiras montadoras a decidir pelo não fabricar carros a combustão. Queria que você explicasse por que a Volvo saiu na frente nesse conceito, fora a questão própria da descarbonização. Não deixa de ser um risco para a indústria tomar uma atitude dessa, que pode trazer, talvez, eu não sei se necessariamente um prejuízo financeiro inicial ou um ganho de imagem efetivo. Como é que você vê a tomada de decisão? Vindo a Volvo de onde vem, da Suécia, para mim é uma tomada de decisão muito lógica. A preocupação com o meio ambiente é uma preocupação real, faz parte do cotidiano. Para nós, no Brasil, não sei se pode parecer estranho, mas o Brasil é um país que preserva muito. Nós temos coisas realmente preservadas que são lindas. Políticas anteriores foram feitas de uma maneira maravilhosa, tal qual a gente conseguiu chegar onde nós chegamos, cuidando da nossa casa de uma maneira muito melhor, e aí eu estendo para a América do Sul, do que o resto do planeta. Pode-se alegar que a gente foi, em termos de desenvolvimento, talvez atrasado, mas o mais importante é que nós chegamos aqui. E como nós chegamos aqui, a nossa vantagem competitiva de cuidar é muito maior. Digo isso porque esse compromisso da Volvo, ele vai se estender para todos os países. Claro, há países que a fonte primária de energia elétrica ainda é uma fonte primária termoelétrica, que não é das melhores. Então eles têm um trabalho muito grande ainda para se fazer. O carro elétrico é excelente, não vai poluir na cidade, mas a termoelétrica, onde ela está, ela ainda continua poluindo. E esse é um trabalho que os países desenvolvidos, principalmente, vão ter que fazer de maneira brutal. Nós saímos na frente, nós já temos a nossa energia, 70%, 80% vem de hidroelétrica, mais 10%, 15% crescendo muito rápido em eólica e fotovoltaica. Então, nós temos tudo para que a adoção do carro elétrico seja uma adoção praticamente perfeita. Além de despoluir na cidade a emissão do carro elétrico, ela não polui quase em nenhuma fonte da sua extração. O que demanda um carro elétrico a ser também o tamanho de energia que demandaria um carro elétrico num país. Se toda a frota do país fosse elétrica amanhã, o que demandaria é apenas 8% de energia a mais. 8% de energia a mais. Nossa, a gente viu que nos últimos anos a eólica e fotovoltaica conseguiu já fazer quase 15% da energia toda. Ou seja, dá para fazer, com um pouco de boa vontade, dá para fazer. E acredito que vai por esse caminho. Então, só para... Por que a Volvo tomou essa decisão? Muito mais do que uma decisão de marketing ou de marca. A gente assinou um compromisso na COP27, onde a gente é uma das empresas signatárias, dizendo que sim, a gente vai fazer esse caminho. Medidas práticas sobre isso. No Brasil, esse ano, por exemplo, a gente já vai vender 50% dos nossos carros, já são 100% elétricos. Medida prática global, a gente vendeu nossa fábrica de motores a combustão. Nós não temos mais, transferimos engenheiros para essa venda, e hoje nós dedicamos a produzir motor, bateria, softwares que são totalmente desenvolvidos para carros elétricos. Ainda compramos, porque tem países que ainda não estão adotando na velocidade que poderia adotar a eletrificação, mas é questão de tempo tudo isso se regularizar. Bom, especificamente sobre o nosso país, eu queria te perguntar, o brasileiro sempre foi considerado um resiliente, que a gente se adapta muito bem às novas realidades. Você imagina que a trajetória do carro elétrico será semelhante ao que foi o programa do álcool, chegando a uma adaptação, foi indo, porque há sempre uma resistência, até porque ainda a oferta de eletropostos ainda ela não está disseminada no país todo. Portanto, tem todo um processo ainda para que um consumidor esteja tranquilo em adquirir um veículo elétrico. Então, você imagina que nós vamos estar num processo semelhante e o Brasil pode até ser um exemplo para o mundo de adaptação?
Para mim, sonha como música, se a gente tivesse o Brasil como um exemplo. Nós temos as maiores fontes de lítio aqui na América do Sul, estamos falando de Chile, Argentina, Bolívia, Minas Gerais também tem. 70% da reserva global está aqui. A gente teria a chance de tornar novamente nossa indústria relevante global. Hoje, infelizmente, a gente não é. A gente produz carros basicamente para consumo interno. A gente não exporta. O México exporta muito mais a sua produção sem ter as plantas de lítio, a possibilidade de lítio que a gente tem. Então, para mim, é uma pena que isso não venha para cá, mas ainda há tempo. Espero que meus companheiros de indústria automotiva briguem pela causa correta e não pela causa de ficar simplesmente brigando por algo como o etanol, você mencionou, o pró-álcool. Super interessante, uma política que deu certo, voltou, deu certo. Mas veja só, o carro elétrico, em 5, 6 anos que a gente está realmente trabalhando com carros elétricos de verdade, não protótipos e sim carros de verdade, a gente já chegou em níveis de consumo de CO2 e níveis de emissões muito melhores que qualquer outro tipo de tecnologia que já existe. O que eu quero dizer é, imagina nos próximos 5, 6 anos, como tudo isso não vai evoluir de uma maneira rápida. O brasileiro adota muito rápido e isso para nós é surpreendente. De novo, no meu mercado, eu sou a segunda marca que vende mais carros no país. Eu só vendo SUVs. Então, em SUVs premium, a Volvo é número 1. Número 1 com o seu primeiro modelo sendo um híbrido, segundo modelo sendo um elétrico. Eu vendo mais que os meus concorrentes veículo elétrico na categoria do XC40, mais do que veículos que são a combustão produzidos no país. Por exemplo, o brasileiro sim adota rápido. Um dado importante, 70% dos meus clientes em veículos elétricos são novos. Não vinham da marca. E isso também para nós chama muita atenção, porque são pessoas interessadas a mudar, são pessoas sabendo que essa tecnologia é uma tecnologia melhor, não só pelo carro, mas também pelo meio ambiente e por todo o seu entorno. Então, fico muito feliz que o brasileiro entende isso. Eu costumo comparar a tecnologia do carro elétrico com o cinto de 3 pontas, né? Quando ele foi lançado, tem até um Roda Viva com o Maluf muito interessante, onde ele decreta isso e os jornalistas falam, não, mas isso é um absurdo, por quê? Você está tirando o meu direito de ir e vir. Existem argumentações fortes sobre isso. E onde a gente sabe que é uma criação da Volvo, não foi patenteada, aberta para todas as empresas, para que pudesse realmente salvar vidas, e salvou, a gente estima, mais de 1 milhão de vidas em acidentes, e a gente acredita que o carro elétrico vai salvar 1 milhão mais. O que é interessante é que, e eu costumo comparar, porque quando a gente lançou o primeiro carro híbrido, 2017, 2018, o que se ouvia, imprensa, mídia, concorrência, enfim, de uma maneira ou de outra, era para que esse carro existe? Por que ele é melhor? E você explicava, poxa, 90% da sua rotina você faz 40 km por dia, 30 no máximo. Você pode fazer ela elétrica muito melhor que qualquer outra coisa. Não só sem aquecimento global, sem emitir gás de efeito estufa, como não poluir também, não poluir, não poluição sonora. Quantas pessoas morrem no Brasil, somente nas grandes cidades, em relação à poluição, né? E esse é um dos principais pontos. O etanol não vai conseguir corrigir essa rota. Não adianta. Não adianta. Então, com isso, para mim, é uma solução infundada, porque ela nem paliativa porque os grandes centros ainda a gente vai ter problema de saúde pública por temas de respiração. E os grandes centros cada vez mais concentrados. Lofts, estúdios e tudo mais, só trazendo gente para os grandes centros. Grandes centros poluídos. O fim disso é um gasto público absurdo, pessoas morrendo desnecessariamente, doenças que poderiam poderiam ser evitadas. Enfim, mas para te dizer, era muito criticado a parte do híbrido. E o interessante é que hoje, quando eu encontro para debates, falam, poxa, mas o híbrido é a solução. Não é o elétrico 100%. O híbrido é melhor. Eu olho e falo assim, é o que me diziam há 5, 6 anos atrás. Ou seja, eu sonho o dia, como todo mundo quando vai me encontrar, vem num carro usando o seu cinto de segurança, com orgulho, vai chegar também num carro elétrico e vai entender que a gente estava preparando o futuro, não importa como quiser, de uma maneira bem bacana.
Então, para finalizar, para esse consumidor que ainda resiste, né, que está nos assistindo, o que você diz para esse consumidor? Vá conhecer o produto antes de julgar. É assim como o smartphone era, a Apple, quando estava fazendo o seu desenvolvimento, os apps achavam que era joguinho, que nada disso. Hoje a gente não vive sem um Android ou um Apple. É impensável você não ter algo nesse sentido. Um carro elétrico também tem todas as vantagens que um carro a combustão tem, dirigibilidade, ergonomia, enfim, só que é muito melhor também na sua dirigibilidade. Imagina que o ponto G do carro, ele está na bateria, que está embaixo o peso todo do carro. Por estar embaixo o peso todo do carro, você consegue fazer uma dinâmica do carro de condução muito melhor. Uma estabilidade fantástica. Motor na frente, não tem mais o motor na frente, os motores estão nas rodas, que permite uma frenagem muito mais assertiva. Além disso, falando de usabilidade, 80% você vai carregar na sua própria casa. Não tem mais inconveniência de parar no posto de gasolina uma vez por semana, mais ou menos, que é a maioria da população faz. Uhum. Muito mais barato nesses aspectos também. Manutenção de um carro elétrico uma vez a cada 3 anos. Algumas pessoas me perguntam do valor residual, né, o valor do carro usado. Eu não sei nem como começar a perguntar, porque o maior medo no carro usado é quanto vai ser essa manutenção. No elétrico isso já é ultrapassado, porque você não tem essa manutenção, nem freio você troca, pastilha de freio você vai trocar, acho que só com 3 anos. É uma loucura, versus o que a gente entende hoje. Sim, os pontos de recarga ainda existem preocupações. A gente está acelerando a colocação desses pontos. Até em alguns meses a gente já tem 8, vai ter 28 instalados, mas eu acredito que isso vai ser um ponto rápido. Mas o meu maior desafio é, poxa, você compra um bem ou aluga, enfim, a maneira que você quiser, esse bem, pensando que um dia, talvez, quando você vai fazer uma viagem, a grande maioria da população não anda 500 quilômetros em um tiro uma vez por semana. A grande maioria da população ela faz de outras formas. Então, se você pensar que, na verdade, você está passando a ter um bem onde 90% do tempo esse bem é extremamente melhor em todos os aspectos que aquilo que você tem, em 10%, talvez você possa se locomover de uma outra forma se ainda não tiver um ponto de recarga. Mas eu garanto que em 2, 3 anos tudo isso está coberto e daqui 2, 3 anos a conversa vai ser de uma maneira completamente diferente. Então o futuro não é elétrico, o presente é elétrico? É isso mesmo. Para Volvo, o presente é elétrico. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, viu?